Caro telespectador, estamos aqui para avisar a você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Hoje à noite, nosso programa de Medicina Estética vai ter como convidada a geriatra, a doutora Flávia Menezes, e o tema é queda em idosos. Já se diz, é um ditado antigo, que o velho morre, às vezes, de dor de barriga e de queda, né? Então, há uma maneira de curar qualquer doença é prevenir. Então, a doutora Flávia vai nos mostrar hoje algumas maneiras e como é que se faz para prevenir a queda em idoso. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, doutor Leão. Quais são as causas mais frequentes que levam uma pessoa idosa a cair? Bem, as causas nós costumamos dividir em causas externas e causas internas, que seriam, por exemplo, os fatores intrínsecos ou fatores extrínsecos. Esses fatores intrínsecos seriam doenças que estariam no corpo desse paciente que são desconhecidas. Então, a queda é vista pela geriatria mais como um sintoma de uma doença que precisa ser descoberta. E dentre elas, os mais comuns seriam transtorno do ritmo cardíaco, que seriam as arritmias cardíacas. Poderia também ser problemas outros, como medicamentos inadequados, doses inadequadas de remédios, que levariam o paciente a ter uma hipotensão, que aí seria mais outro sintoma, ou uma queda de açúcar, que seria uma hipoglicemia. Teríamos também os transtornos de marcha. Às vezes os pacientes idosos têm problemas como dores crônicas, artrose. Então, no momento que ele vai fazer um dado movimento, sente uma dor aguda e leva uma queda. Então, seriam basicamente isso: tonturas por conta de problemas cardíacos, problemas de dores agudas, e problemas dessa ordem, que seriam as causas extrínsecas, que são os objetos que seriam empecilhos no meio do caminho, uma bolsa esquecida no meio do corredor, que ele pudesse tropeçar, um tapete, um chão molhado, que pudesse deslizar. Então, são coisas que precisariam ser estudadas separadamente para poder identificar qual é o risco que um determinado paciente tem. Agora, com relação à importância de quedas, é que os pacientes, a partir de 65 anos, caem aproximadamente uma vez por ano. Ô Flávia, quais são as complicações que uma eventual queda pode levar à vida de um idoso? Seriam as complicações da imobilidade, não é? Porque algumas pessoas pensam que as quedas estariam diretamente relacionadas com fraturas, mas apenas 10% das quedas levam realmente a fraturas. Porém, o que nós precisamos perceber é que o que importa para esse paciente é que quando ele leva uma queda, ele vai ter uma insegurança ou medo de queda que o vai levar a evitar de se mexer. Então, essa imobilidade, ele vai começar a desenvolver atrofia muscular. Então, com essa musculatura mais fraca, ele tem maior chance de cair. Então, ele vai levantar de uma cadeira e tem atrofia, por exemplo, de quadríceps, ele cai. A musculação é importante para que a camada muscular proteja o osso e evite mais a fratura, ou até dê mais força para evitar a queda, no caso, ter um equilíbrio melhor?
Definitivamente. Então, com relação à prevenção, a prevenção imediata seria o exercício físico, né, para melhorar a qualidade de musculatura e postura do paciente. Quais são as medidas que se pode tomar para evitar as quedas? As medidas seriam, como nós dividimos as causas intrínsecas e extrínsecas, a queda é um sintoma. Quando houver esse sintoma, o médico deve ser procurado. Em 20% dos casos é preciso de ajuda médica. Então, ou para tratar a dor, ou para identificar o fator de risco, seria uma sola de sapato que não está mais nova, ou uma bengala inadequada. Isso é assim, muito importante. Então, a gente chama isso de assessment geriátrico, que seriam através de perguntas e testes, identificar quais são os riscos que esse paciente tem. Então, com relação à intrínseca, ainda tinha um Holter, que seria um eletrocardiograma de 24 horas para flagrar uma arritmia cardíaca. Então, uma hipotensão, né? Ou uma hipotensão, a gente faz mapeamento. Então, toda vez que há um ajuste medicamentoso, nós somos criteriosos. Então, mapeamento de pressão arterial é muito importante. O levantar e o sentar é importante, porque às vezes você tem o que a gente chama de hipotensão postural. A pessoa está sentada, levanta de vez, aí dá uma queda de pressão. Sim. E pode, com isso, obviamente, levar uma tontura e uma queda, né? Definitivamente. Então, esse já seria, se esse sintoma já fator existe, intrínseco, no caso. Intrínseco, que já foi percebido, esse paciente teria que ter ultrassom de carótida, Holter, mapeamento e observação das medicações. Então, o médico geriatra, o que eu penso assim, diferentemente dos outros, é um médico que é muito capaz e compreende muito bem a farmacologia. Então, a mistura de remédios deveria ser reavaliada depois de passear por vários colegas, para ver se eles servem ainda. Um paciente mais idoso, por exemplo, há 20 anos, visitou um cardiologista, tomou um remédio para hipertensão arterial, só que naquele tempo ele era obeso. Após 20 anos, ele ficou magro. E aí, aquela dose que ele costuma tomar, mas eu já me dou há tanto tempo com esse remédio, já não poderia ser. Então, um motivo de queda seria, talvez, a redução do antihipertensivo. Só esse controle. Já tem que dar um cuidado constante, né? Com as doses dos remédios que não são as mesmas que eram há 20 anos, por exemplo. Né? Precisa olhar. Entra numa fase de catabolismo e absorve bastante... Isso. O peso corpóreo. Uma outra característica também do idoso seria um esvaziamento retardado do estômago. Então, ele toma um remédio para hipertensão ou para diabetes, esse remédio flutua no estômago, fica 4 horas, 5 horas e a absorção não ocorre. Às vezes, ele pode ocorrer até 24 horas após a tomada desse remédio. O paciente vai no dia seguinte, toma o remédio novamente e, por acaso, descem os 2 comprimidos ao mesmo tempo. Então, tem uma hipotensão porque foram absorvidos 2 remédios ao mesmo tempo. Aí, duas dosagens. O que é que a gente faz, né? É regular esse trânsito intestinal, ou laxativo, ou procinético, para manter essa digestão mais adequada. Ô Flávia, existe equipamento específico para evitar quedas? Existe a tecnologia assistida, que seriam objetos de ajuda, que às vezes a maioria da população tem uma certa resistência, pelo menos a população do Brasil, em usar por preconceito, porque simboliza eu necessito de ajuda, né? E aí eles preferem andar com a mão dada com alguém do lado. Às vezes temos uma acompanhante e uma filha do lado do paciente, mas o ideal seria o uso adequado dos objetos da tecnologia assistida, que seriam os andadores, as bengalas, talvez uma mão mecânica. Flávia, e quem quiser lhe procurar, onde é que vai lhe encontrar? No Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. Ele fica dentro do Hospital Português. Qual o telefone? 3416-1678 ou 3416-1679. Flávia, agora vamos para um breve intervalo e logo mais voltaremos com Medicina Estética para você. Caro telespectador, estamos aqui para avisar a você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas?
No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de certo. operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudo para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer da musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11/7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca É. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. que eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Tô. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o Deus dia, quiser. entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operada. A cirurgia de dermolipectomia abdominal foi inicialmente preconizada para tratamento de hérnias. O paciente tinha alguma hérnia incisional, alguma coisa, e a pele fazia aquela distensão e era preciso que se tirasse esse excesso de pele e de gordura. E depois se passou a usar também com fins estéticos. Então, as pacientes grandes múltiplas quer dizer, mulheres que têm muitos filhos, tinham aquela dilatação da musculatura abdominal que ficava afastada e com o tempo aquilo ali ia fazendo como se fossem verdadeiras eventrações, um abdômen avental, fazer assaduras na região do púbis e se começou a fazer a cirurgia, geralmente a cirurgia era feita em âncora, feita uma incisão assim que a gente chama flor de lis e embaixo terminava a cirurgia fazendo como um T deitado. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, se passou a diminuir o tamanho das cicatrizes, se passou a usar cicatrizes menores, o uso de lipoaspiração nas partes laterais, um descolamento menor e principalmente o trabalho da musculatura, no sentido de fazer com que essa musculatura que foi deformada com a gestação, na maioria das vezes, a mulher quando vai ter menino, o que é que acontece? A barriga vai crescendo lentamente e aquilo ali vai distendendo a musculatura do reto abdominal, que ela é unida aqui na frente, na linha do umbigo, ela vai afastando, vai afastando, vai afastando. E depois vamos dizer assim, que a paciente tem o menino que pare, ela não volta mais ao normal. E é preciso que se faça um descolamento e por baixo se reaproxime toda essa musculatura para dar uma nova tonicidade. É uma cirurgia que deve ser feita, vamos dizer assim, depois que a mulher tiver todo o seu planejamento familiar completado. Porque se tiver uma outra gestação, provavelmente isso vai voltar ao lugar anterior. Então a dermolipectomia é uma cirurgia onde a gente tira o excesso de pele e reposiciona a musculatura do abdômen. É indicado em qualquer mulher que depois da gestação deseja ter o abdômen de volta. Essas cicatrizes hoje são pequenas e se usa muito lipoaspiração para tirar os excessos das gorduras laterais e também, às vezes, na gordura da região supraumbilical. A cirurgia de abdômen, Márcia, por ser uma cirurgia que requer um descolamento grande e tem uma incisão grande também, e a gente precisa fazer uma tração, ela necessita que essa cicatriz tenha um repouso grande. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a cicatriz da cesariana e a cicatriz da plástica de abdômen. Na cesariana, o menino sai, então fica aquela pele sobrando e não vai ter nenhuma tensão. Já na plástica de barriga, não, a gente vai tracionar para que essa barriga ela fique bem batida, fique esguia. Então, é necessário um repouso, por exemplo, para dirigir, para fazer ginástica na faixa de uns 60 a 90 dias, a depender do caso de cada pessoa. Então, é uma cirurgia que requer um repouso grande. Talvez dentro da cirurgia plástica seja a cirurgia que requer um repouso maior. Janaína, eu diria que não só após, para manter, mas também antes de fazer a cirurgia. Porque quanto mais magra você operar uma paciente,
obviamente você vai ter um resultado melhor, porque vai ter menos tecido, vamos dizer assim, dermo gorduroso, para que atrapalhe a sua modelagem desse novo abdômen. Então, é importante que você perca peso antes para fazer um peso ideal e que esse peso seja mantido. Porque se a paciente depois engorda, o que é que vai acontecer? A cicatriz, ela não tem elasticidade. Vai funcionar como se fosse um cinturão. Se você engorda 7, 8 quilos depois da cirurgia, você vai ficar com um verdadeiro cinturão no lugar da cicatriz, porque a gordura vai abaular em cima e abaixo da cicatriz. Francisco, a gente teria, no caso, duas chances. Uma, se o paciente relaxar no sentido de não fazer seus exercícios, de continuar uma alimentação inadequada, isso, obviamente, vai fazer com que esse abdômen abaule uma outra vez. Ou então, no caso da mulher não ter o seu planejamento familiar terminado e ela tem uma nova gestação. Então, certamente, vai voltar tudo outra vez. Porque geralmente a gravidez é que faz com que a barriga saia do lugar. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca!